Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. A mensagem de hoje, o tema, é uma frase que está sendo muito falada nesses dias que é Feliz Ano Novo. Esta é a frase que nesta época tem ecoado nos 4 cantos do mundo e ela tem um significado muito importante, principalmente quando pensamos que alguém nos deseja um ano que nos traga felicidades. Diante desta importante frase, a pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é: o que pode me fazer feliz ou o que pode me trazer felicidades? Você já pensou nisso? Se fizermos uma pesquisa no mundo perguntando o que poderia fazer alguma pessoa ser feliz neste próximo ano, provavelmente a resposta que estaria em primeiro lugar seria: o que poderia me fazer feliz seria muito dinheiro. Mas poderíamos ter também outras respostas, como: eu ficaria muito feliz se eu fosse curado de uma doença incurável que me assola. Talvez para um outro grupo de pessoas a resposta poderia ser: eu ficaria muito feliz se a pessoa que foi embora voltasse para o meu convívio e eu ficaria muito feliz de ter o meu casamento restaurado. Ou eu ficaria muito feliz se houvesse a libertação do meu filho que entrou no mundo das drogas e que está vivendo uma vida tão ruim. Ou ainda, eu ficaria muito feliz se passasse um concurso público ou passasse no vestibular ou se conseguisse reerguer um negócio que está à beira da falência. Vejam, são múltiplas as respostas que as pessoas poderiam dar. De fato, são numerosos os motivos que poderá fazer com que alguém tenha ano de felicidades. Mas vocês notaram que em nenhum dos exemplos que citei, eu coloquei o motivo da felicidade em ter uma vida regada por Deus. E sabe por que eu não coloquei isso nos exemplos? Porque isso dificilmente apareceria numa pesquisa como sendo motivo da felicidade de alguém. Neste mundo, os olhos das pessoas, de um modo geral, estão voltados para uma qualidade de vida melhor no que se refere à vida física e não à vida espiritual. Acontece que buscar felicidade somente na vida física e emocional, a pessoa vai ter muitas decepções na vida e muitas vezes não vai ter estrutura para enfrentar estas adversidades e, neste caso, vai se tornar uma pessoa infeliz onde viver não faz sentido. Esta felicidade dada pelo mundo não preenche o vazio existencial do ser humano. Esta felicidade é enganosa. Esta felicidade é uma armadilha para muitas pessoas que correm e correm atrás dela e nunca a encontram. E quando a encontram, logo ela vai embora e a pessoa fica pior do que antes de ter encontrado esta felicidade. Mas ao contrário desta felicidade oferecida pelo mundo, temos a felicidade, temos a alegria que é oferecida por Deus. Esta felicidade, esta alegria se obtém na estrada da contramão do caminho que oferece a felicidade nos padrões do mundo. Jesus nos mostra isso de forma clara quando ele ensinou seus discípulos e uma grande multidão no sermão denominado Sermão da Montanha. Neste sermão, Jesus nos traz uma lista de motivos que nos trarão felicidades. Esta lista deve fazer parte dos nossos objetivos, se quisermos ter uma vida feliz, uma vida abençoada, regada por Deus, e que seja uma alegria duradoura. Estas palavras de Jesus sobre felicidade estão registradas no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, dos versos 3 até o verso 11, onde o texto lá diz o seguinte: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pois bem, meus amados e minhas amadas, esta palavra feliz no grego que aparece aqui neste texto é a palavra Macários. E ela significa bem-aventurado, por isso em muitas traduções da Bíblia traz como bem-aventurado e não feliz. E também, claro, o significado da palavra é feliz. Eu lhe pergunto, você quer ter um ano feliz, um ano abençoado por Deus? Daí eu creio que a sua resposta é sim. E se você quer, então, ter este ano abençoado por Deus, nada melhor do que seguir estas orientações dadas por Jesus e que diz que nós somos felizes dentro daquilo que ele citou. Eu vou compartilhar de forma detalhada algumas dessas orientações de Jesus. A primeira orientação dada por ele é de que nós precisamos ser pessoas humildes ou pobres de espírito. Esta palavra pobre que aparece no verso 3, dizendo felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, no grego a palavra pobre é a palavra pitochos, que tem vários significados. Por exemplo, ele tem o significado de uma pessoa reduzida à pobreza, mendicância, que pede esmola ou indigente. Olha só como que o significado dessa palavra ele tem vários adjetivos no grego. Mas significa também destituído de riqueza, destituído de influência, de posição e de honra. É a pessoa aflita, desamparada, impotente para realizar um objetivo, necessitado em todos os sentidos. Então, olhando para esses significados da palavra pobre, no original grego, se não houvesse a palavra espírito logo após a palavra pobre, talvez fosse muito difícil de alguém admitir ser pobre e que, sendo pobre, seria motivo de felicidade. Mas aqui, Jesus diz que são felizes os pobres de espírito, ele não fala só de pobres. Esses pobres de espírito são os humildes de espírito, o que é o contrário de pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, soberbas, vangloriadoras, diferente daqueles que se acham, que pensam ser a cereja do bolo, ou que se julgam os bons, os melhores que estão acima dos outros. A felicidade proclamada por Jesus neste verso é que estas pessoas humildes de coração, estas pessoas, elas então terão a bênção de Deus para a vida delas. E esta bênção é o reino dos céus. Notem que neste caso, o motivo da alegria é que essas pessoas recebem de Deus como presente o reino dos céus. Eu não estou aqui dizendo, é claro, que basta a pessoa então ser humilde de espírito que ela ganhe o céu, porque a salvação é de graça através da fé em Cristo Jesus, assim que nos ensina as Sagradas Escrituras. Mas o que Jesus demonstra é que uma pessoa que apresenta esta característica de humilde de coração, ela foi uma pessoa impactada pelo Espírito Santo de Deus, ela sofreu uma transformação e ela passou então a ser uma pessoa humilde de espírito, demonstrando a evidência de que ela se tornou uma nova criatura e, portanto, vai herdar o reino dos céus. Este deve ser motivo de grande alegria. Que maior alegria do que ser contemplado com o reino dos céus, que é eterno? Pensando nisso, então o feliz ano novo se torna feliz quando nos tornamos estas pessoas humildes de coração, dependentes de Deus, aguardando o dia em que reinaremos com Ele para sempre. O segundo motivo apontado por Jesus no Sermão do Monte, como sendo motivo de alegria, é chorar. Isto é um paradoxo. Vejam só, ele diz, felizes os que choram.
E não se trata aqui de um choro qualquer. A palavra grega chorar que aparece neste verso é a palavra penteu, né? E esta palavra, ela tem também alguns significados, como de prantear, de lamentar por alguém, né? Alguém, por exemplo, que faleceu. É esse tipo de lamento, de choro, de pranto. Não é um choro, lágrimas de crocodilo, aí, como tem um ditado brasileiro. Notem que é, então, um choro profundo que vem lá da alma. E Jesus está dizendo que aqueles que choram assim são felizes. E eu lhe pergunto, como ser feliz chorando? Aqui é um mistério. Você já foi consolado por alguém quando você estava chorando? O consolo nos traz um sentimento de valorização de alguém que se importa com as nossas tribulações. Aqui Jesus está dizendo, você é feliz de chorar porque Deus vai te consolar, Ele vai chegar bem pertinho de você e vai te dar um consolo eterno como um bom pai. E todos verão o Pai te consolando, isso vai lhe fazer muito bem, vai fazer com que você fique feliz. Chorar faz parte da nossa caminhada aqui neste mundo. Aqueles que vivem uma vida sem choro, algo está errado com a vida desta pessoa. Até Jesus, o Filho de Deus, chorou. Não é possível alguém viver sem chorar. Viver a vida planejada por Deus aqui neste mundo, nós vamos chorar algumas vezes, ou talvez muitas vezes. Viver a vida que Deus planejou para nós exige renúncia, exige abnegação, exige que tomemos a cruz de cada dia para seguirmos a Jesus Cristo. E a cruz traz dor, cruz traz humilhação, cruz traz os mais intensos sofrimentos. Choramos pelas perdas, pelas misérias, pelas injustiças, pelos sofrimentos alheios. São muitas as coisas que nos fazem chorar. Se não choramos, temos um coração de pedra. Se não choramos, somos insensíveis. E aí nós não seremos abençoados por Deus e nem seremos felizes. Quer ter então um ano feliz? Chore! A Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Então nós devemos chorar sim em alguns momentos da nossa vida. Este é então o segundo ensino de Jesus em uma vida de bem-aventurança, uma vida de felicidade. Jesus nos ensina também neste Sermão do Monte que são felizes os mansos, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, os misericordiosos, os que sofrem perseguição e injúrias por causa dele. E no final do sermão, Jesus conclui dizendo, alegrai-vos porque será grande o vosso galardão nos céus. Notem que Jesus fala anteriormente de uma alegria futura. E no final, então, da sua mensagem, no seu Sermão do Monte, ele fala de uma alegria presente, ou seja, alegrai-vos agora, porque será grande o vosso galardão nos céus, onde a alegria ainda será muito maior do que as alegrias que nós podemos contemplar ou vivenciar aqui neste mundo. Mas em meio a esta extensa lista de motivos de alegria, então, apresentada por Jesus, para finalizar, eu quero destacar uma muito importante que está no verso 8 de Mateus capítulo 5, onde Jesus diz o seguinte, felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa palavra limpo de coração, ou limpo que aparece aqui no grego, é a palavra katarós. Daí ela significa, além de limpo, puro, purificado pelo fogo, limpo eticamente, livre de desejo corrupto, de pecado e culpa, livre de qualquer mistura com o que é falso, genuíno e sincero, livre de qualquer coisa onde a pessoa pode ser declarado culpado. É uma questão, então, de uma pessoa inocente, onde esta pessoa ela vive uma vida feliz, com um coração puro, com um coração completamente limpo. Vejam que Jesus, ele nos traz esta mensagem dentro do Sermão do Monte, dizendo que nós devemos ser de corações limpos, porque nós veremos a Deus e isso deve ser motivo de uma grande alegria. É claro que Jesus está dizendo dos que verão a Deus para viverem eternamente com Ele,
e não dos que verão a Deus, que comparecerão na presença dele para serem julgados e condenados à morte eterna. Ver a Deus como salvos é a coroação dos que vivem neste mundo seguindo a palavra de Deus. Então nós devemos alegrar tanto no tempo que vivemos aqui, porque depois esta alegria será muito mais intensa quando estivermos nos céus. Meus amados e minhas amadas, se alguém vive neste mundo buscando só riquezas e prazeres deste mundo, pensando que tudo acabará depois da morte, esta pessoa está completamente equivocada. Lembram da história do rico e do Lázaro contada por Jesus, registrada em Lucas capítulo 16, verso 19? Ambos morreram, tanto Lázaro quanto o rico. E Lázaro, então, ele foi levado para Deus, ao seio de Abraão, e o rico foi lançado no inferno, conforme disse Jesus. Lá o rico estava em tormentos e ele dizia: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Deus respondeu: Meu filho, lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Notem, ele estava desesperado com aquela situação. Ele não queria que ninguém dos seus parentes fossem lançados lá onde ele estava, naquele local de tormento. No desespero, ele clamou a Deus dizendo: Pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Deus respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. O rico inconformado insistiu dizendo: Pai Abraão, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados e não sofrerão este dano. Mas Deus respondeu: Se eles não escutaram a Moisés nem aos profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Que situação desesperadora de um homem que viveu neste mundo buscando apenas a alegria oferecida por este mundo. E ver apenas a alegria oferecida pelo mundo pode se tornar uma tragédia se não estivermos tendo a alegria vivendo dentro dos planos de Deus. Felizes são os que vivem alegria na presença de Deus. Observando o que a palavra de Deus diz no Salmo 128, verso 1, ele diz: Felizes são os que temem a Deus e andam nos seus caminhos. E são esses que temem a Deus e que andam nos seus caminhos que têm um coração limpo, fazendo assim jus ao que Jesus disse: Felizes são os que têm o coração limpo, porque estes verão a Deus. Que neste ano que se inicia, possamos juntos buscar a alegria e a felicidade em Deus. Que tenhamos um coração limpo, que sejamos humildes de corações, que sejamos misericordiosos, sendo mansos, sendo pacificadores, tendo sede de justiça e nos alegrando nas tribulações e perseguições, porque será grande o nosso galardão nos céus. Feliz Ano Novo na presença de Deus. Oremos. Senhor, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor me deu para trazer a todas estas pessoas, ó Deus, para ter um ano abençoado na tua presença. É certo, ó Deus, que muitos itens que o mundo nos oferece, que a indústria nos oferece, traz também alegria, satisfação. E eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos no pão de cada dia, no salário, na renda, ó Deus, nos negócios, mas que a alegria dos teus filhos não estejam fiadas nestas coisas. Que a alegria, ó Deus, possa estar de acordo com aquilo que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. E que esta bênção, ó Deus, que vai ser duradoura, que vai ser eterna, não venha a ser tirado de nenhum e nenhuma das tuas filhas que me ouve nesta hora. Abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, ó Deus, dai saúde plena a todos eles e que eles tenham um ano abençoado pelo Senhor.
Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus então abençoe a sua vida e nós voltaremos aí, não vai ser já na próxima semana, mas em breve nós voltaremos dando continuidade nas nossas mensagens no canal Palavras de Vida. E eu peço que você multiplique estas mensagens mandando para os seus amigos e também se inscreva no canal, porque você vai estar nos ajudando a fortalecer cada vez mais este canal e a Palavra de Deus ir para mais pessoas. Então que Deus te abençoe, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.